Hoje, dia 24 de maio do ano de 2017. Estamos reunidos para fazer o estudo de número 37 das cartas de Paulo. Nós vamos, nesse momento, convidar os companheiros para nos acompanhar na leitura da carta de hoje, estamos trabalhando a carta aos Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 12, que nesse instante, aqueles que nos acompanham com a transmissão pelo vídeo, nós vamos disponibilizar o texto. Vamos lá. Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O verso 5. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom. Terminamos a leitura. Vamos iniciar a interpretação. Queridos companheiros, essa carta específica de Paulo aos Romanos, ela nos propõe como uma grande epístola que vai se referir à fé. A fé do judeu. E também a dinâmica operacional de Paulo com os gentios, com aqueles que merecem a misericórdia, porque não conhecem a lei mosaica, a lei divina, enfim. Nesse capítulo 5, ele é dividido em duas partes. A primeira, justificação pela fé e paz com Deus. E agora, na segunda parte, por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça que superabundou no pecado. Durante 2 semanas, nós trabalhamos alguns aspectos sobre Adão. Adão, a queda do paraíso. A raça adâmica. Nós trabalhamos alguns conceitos históricos, literais, aprofundamos um pouco no que remonta ao Adão íntimo, a Eva como símbolo do nosso sentimento em desenvolvimento, em processo de operação. E hoje nós gostaríamos de tentar trabalhar com vocês a sequência do texto
para que a gente possa fazer um apanhado geral dessa segunda parte desse capítulo 5. Porque, como vocês já ouviram de nossa parte, nós não temos a intenção de fazer um estudo muito esmiuçado. A gente traz umas ideias de sorte a incentivar os nossos companheiros que acompanham esse trabalho semanal, que possamos, cada um, estudar em casa e também fomentar a ideia da discussão em grupo. Então, eu gostaria de trabalhar a partir do versículo 15, quando Paulo diz assim, que o dom gratuito, ele se apresenta como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, que abundou sobre muitos. Então, a princípio, o texto é enigmático, porque ele vai falar que o pecado veio de um e a graça veio pelo dom gratuito de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Então, se nós fôssemos discutir na parte literal, nós iríamos morrer na letra. Porque o mundo não começou a ser povoado por um homem. Embora nós tenhamos em Jesus, na descida do homem, do Filho do homem na terra, um processo extraordinário de revelação que representa uma nova etapa na caminhada da humanidade. Então, a doutrina espírita nos esclarece que a chegada da raça adâmica na Terra, conforme nos apresenta Allan Kardec no livro A Gênese, e Emmanuel desenvolve para a gente, no livro, por exemplo, A Caminho da Luz, define que aqui existia uma humanidade que caminhava num processo de evolução natural. A partir da chegada da raça adâmica, esta humanidade, fazendo uma junção da raça adâmica, que nós vamos simbolizá-la como a raça judaica, e os gentios, como os autóctones, os homens da terra, aqueles que empreendiam uma evolução natural na terra, reencarnados ou desencarnados, mas ainda, portanto, numa fase, vamos dizer assim, mais primitiva. A chegada da raça adâmica impulsionou o progresso. Estes que vieram por degredo. Vieram porque foram convidados para sair do mundo onde habitavam e virem aqui se reajustarem diante da própria caminhada evolutiva de cada um e da coletividade que eles representavam. Por que eles saíram de lá? Se é degredo, se é exílio aqui na Terra, eles, portanto, foram chamados porque não se encontravam em condições favoráveis para permanecer naquela ambiência de onde vieram. Ou seja, a lei de progresso acontece em todos os universos, em cada setor planetário, cósmico, da comunidade, da família, etc. Aqueles que deliberadamente não querem acompanhar a marcha do progresso, embora possuem livre-arbítrio, esse livre-arbítrio ele é limitado, ele não é pleno, como alguns pensam. Então existe um determinismo divino. O determinismo divino acontece assim: evoluam seres humanos. É uma vontade divina. Esse é o determinismo. O determinismo é o amor. O determinismo é a justiça. A justiça divina se expressa num projeto que nós aqui poderemos ajustar a nossa fala dizendo que ela se expande por misericórdia, dando a cada um segundo as suas obras
as oportunidades para que cada um possa rever as suas obras, aprimorando-as. Então, quando rebeldes ou indiferentes, deixando de ter a obstinação ao bem, à luz, nós automaticamente vamos dizer assim, nos desajustamos na ordem divina. Por isso, precisamos de oportunidades para repensarmos, para ressignificarmos a nossa caminhada. Deu aí? Então, os capelinos, na realidade, é uma representação de um contexto de evolução entre mundos, ou seja, a evolução da Terra e a evolução de onde os capelinos vieram. Devemos tomar cuidado, eu aproveito para chamar os nossos amigos a uma reflexão, que o assunto, quando envolve o degredo e vem para nós naturalmente a conversa sobre a raça adâmica, os capelinos, Allan Kardec não falou de capela, ele falou de um degredo da raça adâmica que chegou aqui. Emmanuel desenvolve o assunto falando, por exemplo, da chegada dos capelinos. Nós chamamos, portanto, a reflexão para que operemos com cuidado, porque existem muitas obras por aí falando do assunto que a gente verifica que apresentam alguns aspectos muito estranhos. O Emmanuel foi bem direto, objetivo, claro e doutrinário. Ele trouxe uma revelação do mundo espiritual, que outros, portanto, desenvolveram de acordo com as suas concepções. Então vamos tomar cuidado com o que a gente lê, para que, inclusive, a gente não entre numa divulgação precipitada de alguns conceitos ou de algumas revelações que possamos nós estar tão enganados quanto os espíritos que revelaram, quanto os médiuns que captaram. Vamos continuar. Então, a raça adâmica tem essa representação. Então, quando Paulo diz assim, que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, esse é o versículo 14, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então aqui a gente, de uma forma muito tranquila, dizer que a morte reinou de Adão até Moisés, ele está se referindo à morte no seu sentido do descobrir a lei ou se aprisionar por não viver a lei, por não aplicar a lei. Então, se nós formos caminhar num contexto histórico, então da raça adâmica até a chegada do profeta Moisés, se desenvolveu o processo da lei. Como? O Senhor, Deus, simbolicamente, disse para Adão ou para a raça adâmica para que eles se desenvolvessem, para que eles se alimentassem da produção das suas arquiteturas pessoais. Por isso que no jardim nós vamos encontrar várias árvores. Só que Deus diz, da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque se comeis, morrereis. A definir o seguinte, que nós somos convidados a operar, nos ajustando em todos os princípios fundamentais da evolução, mas devemos deixar, ou devemos, vamos dizer assim, implementar uma evolução prudente, para que não precipitemos determinados acontecimentos que estejam fora da ordem divina. Então, a raça adâmica foi direto no centro. A árvore da ciência do bem e do mal estava no centro do jardim. Ou seja, se estava no centro, nós poderemos entender que existem as adjacências, que existe todo um caminho a ser percorrido para chegar no centro de uma forma natural. Não, a raça adâmica, ou Adão, foi direto lá no meio, por uma sedução vinda da serpente, o que ocasionou o envolvimento de Eva, o
que é o sentimento. Porque o Adão não é envolvido na razão, mas a Eva sim. Pela sedução, pela vaidade, pelo interesse imediatista, utilitarista, a raça adâmica, então, não quis seguir a determinação do alto. Nós trabalhamos aqui na última semana o texto de Kardec falando da raça adâmica. E nós trouxemos aqui um aspecto interessante. Inclusive, nós trabalhamos ela até no estudo do Apocalipse do sábado, que o degredo da raça adâmica se deu pela falta de obstinação no bem. Então, essa raça, esses milhões e milhões de espíritos, não se determinaram a percorrer o caminho legalizado pela própria consciência, autorizado pelo conhecimento que eles já, vamos dizer assim, adquiriram. Não, quiseram encurtar, criar um atalho. Ou seja, não se envolveram na evolução de uma forma obediente e resignada. Quiseram protestar, quiseram criar badernas. Vamos dizer assim, numa ideia assim bem rápida, mas só para a gente entender o contexto. E aí, criou-se uma dificuldade na ordem divina. Então houve a queda. Quando não se ouve a consciência, quando nós operamos precipitadamente, o risco de queda ele se torna eminente, não é verdade? Então assim aconteceu. Então, de Adão até Moisés, morte. Porque de Adão até Moisés foi necessário todo um percurso de reconstrução. Aí a gente vai entender o porquê do Pentateuco mosaico, né? De todo o desenvolvimento da raça judaica, o caminho dela, a escravidão no Egito, a libertação do Egito, através da legislação de uma nova ordem que foi operacionalizada por Moisés, concitando o povo a se libertar do jugo por amor a Deus. Olha que interessante, se a gente voltar na história. Moisés estava indignado com relação à escravidão daquele povo que estava há 400 anos sofrendo duras penas na servidão ao Império Egípcio. É quando nós cometemos pecado, no dizer do próprio Paulo de Tarso, nós nos tornamos servos do pecado. Então, por que o povo hebreu foi escravizado? Porque as circunstâncias favoreceram para que eles caíssem nas teias do destino que foi configurado, que foi escrito, que foi escolhido por eles mesmos. Até que, cumpridos 400 anos, então o número 4 aqui, ele pode trazer para nós uma ideia interessante, que é nesse quaternário que envolve o nosso intelecto, o nosso corpo, as nossas sensações, o nosso corpo mental. Esse quaternário aí representa a descida do espírito na Terra para vencer os seus próprios limites, para se desenvolver. O quaternário, ele é a base de uma pirâmide. Outro dia me perguntaram se eu sou esotérico, porque eu tenho tantos símbolos aqui, mas aqui eu lembro para os nossos amigos que nós criamos um estúdio aqui simbolizando uma sala de aula, uma biblioteca. Então, muitas vezes a gente pega um objeto, não para cultuá-lo, mas para entender, para verificar a sua originalidade, o que ele traz para nós como reflexão. Ou seja, esse quaternário aqui é a base de uma pirâmide. A base da pirâmide sobre a Terra define para nós uma trilogia importante para que a gente discuta para sairmos da escravidão da Terra. Então a gente constrói uma pirâmide. Que pirâmide que é essa? É a nossa casa mental.
Então, a trilogia da pirâmide aqui, eu poderia, à luz da doutrina espírita, reafirmá-la como filosofia, ciência e religião. Eu poderia falar da filosofia grega que vem do Egito, mas eu poderia falar da ciência romana, da operação, da construção na terra. Mas qual o objetivo? A religiosidade judaica ou a religiosidade espiritual? Então são símbolos, né? São símbolos. Nós vamos trabalhando o entendimento de uma forma gradativa. Tem que ser didático. Por isso que tem que ser com calma, com paciência, para que a gente se liberte da escravidão. Então Paulo está dizendo assim para a gente, repetindo, de sorte que de sorte que de Adão até Moisés, reinou a morte. Não é isso? Reinou a morte. Mas o dom gratuito veio por quem? Por Jesus. Porque Jesus representa um novo estágio, um novo momento. Jesus, o Filho do Homem que desce na terra, que foi esperado por todos, tanto pelos egípcios, quanto pelos romanos, por incrível que pareça, numa linguagem adequada às necessidades dos romanos, como aos gregos, como aos persas, quanto aos caldeus. A estrela do amanhã sempre foi aguardada, intuitivamente, pelos seres que habitavam a terra e os que habitam o espaço, e que vamos como que nos intercambiando nessa ciência maravilhosa que é a lei de sociedade. Sociedade entre homens, sociedade entre espíritos, sociedade de homens para espíritos, de espíritos para com os homens. Jesus representa a qualificação desse intercâmbio. Por isso é que ele é a ponte. Por isso é que Jesus oportuniza para nós o que Paulo chama da graça. A graça, na realidade, é a pura manifestação da misericórdia. Então, o Paulo está dizendo que por um homem veio a possibilidade, o dom, não é? Para que vencêssemos o pecado, a ofensa. Olha que interessante no versículo 16. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. A definir o seguinte, que quando se comete um erro, a ofensa, na realidade, é a ofensa a si mesmo. O adultério é adulterar as leis divinas. As conspurcações é um movimento nosso que desagrega ou que nos desvincula da ordem natural da evolução. Deu aí? Nós estamos, portanto, trabalhando para reparar as nossas escolhas indevidas. Por isso é que eu me reúno aqui estudando doutrina espírita e evangelho. Nós viemos aqui porque sentimos que precisamos de algo novo. Eu preciso de elementos que favoreçam uma caminhada mais ajustada, mais objetiva. Uma projeção que me traga mais, vamos dizer assim, segurança, estímulo. Eu gostaria muito que a minha vontade sempre fosse uma boa vontade, que eu pudesse gerenciar de uma forma soberana o meu mundo íntimo. Não é? Nós estamos fazendo o melhor. É o que a Elisa acabou de colocar no chat. Elisa Cruz, obrigado, viu, Elisa? Estamos doando o que temos de melhor no momento. Não se dá o que não se tem. Não se dá o que não se tem. Elisa, depois você pesquisa no livro Espírito da Verdade, tem uma lição maravilhosa da Meimei, quase no final do livro, falando exatamente isso, que nós temos o que nós damos. Ou seja, nós estamos oferecendo o melhor
para nós mesmos, para aqueles que estão conosco. E quanto mais você oferece o melhor, mais qualificado será a sua ação, mais virtudes você vai empreendendo dentro de você. É a abundância que Jesus proporciona. Então nós aqui começamos a pensar com mais tranquilidade, porque quando Paulo no versículo 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observemos aqui como é interessante a interpretação do Evangelho. Porque se pela ofensa de um só. Então, por conta da ofensa do Adão, nós estamos pagando até hoje um preço alto. E por isso é que nós estamos procurando exatamente Jesus, que representa a justiça plena, para que a gente possa abundar na graça, abundar no juízo e vencer esse pecado que veio de um só. Será que nós podemos transferir a nossa evolução, as nossas dores e as nossas possibilidades a Adão, a Abraão, a Moisés? O que é que vocês acham? Com todo respeito àqueles que acreditam, mas nós não acreditamos determinantemente. Porque Adão representa a queda. A queda de uma raça, de milhões que vieram para a Terra, nós estamos vendo que sim, à luz da doutrina espírita, certo? Mas a nossa discussão agora já não é mais sobre a raça adâmica. A nossa discussão ela tem que vir para o particular. Nós temos que refletir sobre a nossa queda. Então, se nós estamos sofrendo, é porque nós caímos. Porque ninguém tropeça deliberadamente para cair. Você vem caminhando, você tropeça porque houve uma surpresa, ou uma inabilidade, ou um descuido. Aí você tropeça. Você perdeu o senso e o tropeço vai te trazer uma ausência do equilíbrio. Aí a gente tende a passar por muitas dificuldades, não é verdade? Então, você já tropeçou de propósito numa caminhada? É muito ruim, né? Inclusive, a gente nem tem muita habilidade. Eu, particularmente, não tenho habilidade para poder tropeçar de propósito para cair. Todas as vezes que eu tentei fazer isso, eu acho que eu me compliquei muito mais. Agora, quando você está caminhando e tropeça, a gente é pego de assalto. Não é verdade? É como se a gente estivesse passando por algo inesperado. Então, se isso aconteceu, é porque nós deixamos de observar o caminho que nós estávamos seguindo, o chão que você estava pisando. Ah, mas como assim? Para você observar o chão que você está pisando, não basta ter olhos, é necessário ter olhos de ver. A Rita está dizendo, cada um é responsável pelo seu próprio ato. Basta ter olhos? Não, temos que ter olhos de ver. Então você está olhando para o chão, mas você tem que realmente compreender que terreno é esse. Já aconteceu com você de você estar vendo alguma coisa e não está vendo? E só depois você verifica? Pô, o negócio estava na minha frente e eu não vi. Meu Deus, o que aconteceu? Aí eu vou falar para os médiuns. Você sabe que tem espíritos que utilizam uma técnica de hipnotismo que eles acabam nos hipnotizando dentro, obviamente, do nosso campo mental, para criar ilusão ótica. Ilusão de ótica. Certa feita, quando jovem, dentro dos mecanismos naturais das obsessões juvenis, que caracterizaram muito a minha jornada, era muito comum objetos sumirem. E esses objetos sumiam na minha frente e eu procurava.
De repente, o objeto aparecia. Aí passava um tempo, eu falei assim, gente, mas na realidade, por que esse objeto sumiu e apareceu? Porque aí eu buscava na memória, eu tinha colocado ele num determinado lugar, aí eu fui lá, procurei e não vi. Depois eu voltei, o objeto estava lá. Isso é problema da idade? São as neuroses que as disfunções que vão estabelecendo? Acontece também, mas no meu caso lá atrás, os espíritos criavam uma ideia que me hipnotizavam e eu não enxergava o negócio que estava na minha frente. Eu não estou invalidando que há fenômenos de materialização e desmaterialização de objetos. Mas isso vai dar muito trabalho, porque vai ter dispêndio de ectoplasma, uma série de coisas. Nós já atendemos pessoas na casa espírita que chegaram cegas. Eu já atendi caso assim. De um passe, uma terapêutica incisiva, o indivíduo saiu enxergando da casa espírita. Que fenômeno é esse? Vocês lembram da escama? A escama que caiu sobre os olhos de Paulo? Depois do passe que Ananias ofereceu para ele. Então, existem mecanismos que a gente vê claramente a interferência dos espíritos no contexto da nossa vida, que impede que a gente enxergue a matéria, objetos, coisas, pessoas, lugares, luz. Existe sim. Mas existe a pior da cegueira, aquela que nos impede de ver a essência, o conteúdo de uma situação. O pior cego é aquele que não quer ver. Então eu gostaria de ver, para mim não tropeçar. Então, se eu quero ver, eu preciso refletir sobre a importância da humildade, de pedir ajuda, de procurar ter consciência, estudando, sendo prudente. Um companheiro está dizendo assim no chat, eu não sei o nome dele, está usando um codinome. Os tropeços são os instrumentos da conscientização. Não há um só ser humano que não tenha tropeçado. O tropeço traz a dor e a dor remete à reflexão. Todos nós tropeçamos. E existe uma pedra de esquina que tem a função de ser o tropeço, para que nós possamos refletir sobre a essência da vida. Quem é a pedra da esquina? Vamos buscar na história a referência que Jesus faz sobre ela. Todos nós tropeçamos. Mas nós podemos deixar de tropeçar. Todos nós podemos elaborar melhor. Todos nós podemos entrar numa circunstância que nos traga mais, vamos dizer assim, clarevidência, não mediúnica, mas a clarevidência que nos coloca face a face diante dos fatos. Que pode inclusive dizer assim, enquanto muitos debatem, você fala assim, é melhor silenciar. Enquanto muitos estão calados, a clarevidência pode te dizer, chegou a hora de você dizer. Bendiga. Não opere de forma a trazer dificuldade para o outro e para si mesmo. A Cleusa está perguntando assim, ela está trazendo a Cleusa está trazendo uma questão da Kátia. Obrigado, Cleusa. Kátia Souza. O estágio de cuidar de uma pessoa por decisão própria seria uma caída voluntária? Me perdoe, eu não entendi a pergunta. Cleusa, elabora a pergunta de novo para mim, num português mais claro, porque eu estou na dinâmica que eu não consegui entender. Voltando,
todos nós podemos reduzir para ganhar. Todos nós podemos diminuir para somar. Todos nós podemos dividir para multiplicar os dons espirituais. Então, existem aspectos da nossa vida que, a princípio, podem aparentar-se como queda, mas, na realidade, representam uma possibilidade para rever e sair com mais força para reconstruir. No versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida ou de vida. Vamos pensar. O equívoco, o erro, a queda, a reparação. Causa, efeito, reparação. Ação, reação, repercussão. Essa trilogia aqui nos ajuda a compreender muitas coisas. Todo pensamento gera energia. Todo pensamento estabelece sintonia. Estabelecida a sintonia, gerado a energia, o fenômeno vai trazer uma reação. Reação em cadeia, de acordo com a intensidade, a direção, os objetivos. A reação pode já configurar para nós aspectos da dor. Mas a repercussão é o terceiro movimento que tem a ver, inclusive, com os aspectos da necessidade de reparação. Então, se por um ato, uma ofensa, reina a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Então, o erro já traz um grande problema para nós. Desafios seríssimos. Mas o Paulo está dizendo aqui o seguinte: o acerto, que eu não vou falar, eu não gosto muito dessa palavra erro e acerto, nenhuma das duas. Porque na realidade existem sempre possibilidades de revisão. E a revisão, ela proporciona uma ideia de, vamos dizer assim, de ressignificação. Então, o que para muitos é um erro, para outros é um acerto. Muitas vezes nós consideramos algumas atitudes nossas como atitudes equivocadas. Mas costuma chegar um tempo da nossa vida que a gente olha e fala assim: não foi um equívoco, não. Sob um outro ponto de vista, eu posso verificar que foi uma medida certa. O que importa para nós é o que movimenta dentro da gente a repercussão das nossas escolhas. Porque essa reação íntima é que vai projetar o ser para novas conquistas e para refazer cada vez de uma forma mais aprimorada. A Cleusa agora está dizendo: ok, deixa eu voltar aqui. A Maria de Fátima Guedes está dizendo assim, que sobre a pergunta que a gente não conseguiu entender anteriormente. Ela está dizendo assim, que quando adiantados... Espera aí, que aí movimentou o chat aqui, eu me perdi. Só um instante. Só um instante, por favor. A cegueira espiritual nos faz tropeçar e a teimosia na cegueira nos faz cair e machucar. É a Rita que disse. Aí, mais à frente, está dizendo assim, quando mais adiantados, podemos acompanhar alguém em seu degredo por amor? Nossa, Fátima, você tocou num assunto muito interessante. Porque vamos pensar uma questão.
Quando Jesus diz assim, que nenhuma das ovelhas iria se perder, todas seriam reunidas num só rebanho, num só pastor. Aí ele diz assim, algumas ovelhas não são do meu aprisco, mas todas serão envolvidas, todas terão a oportunidade. É a chamada graça. Essa discussão da graça ela é muito complexa, porque costuma se tratar a graça como alguma coisa que vem sem mérito. É óbvio que a misericórdia atua sempre para beneficiar o despertamento dos seres. Em alguns casos, existe intercessão ou intervenção. Mas o objetivo da intervenção é fazer com que o indivíduo abra os olhos. Receba um copo de água porque o negócio está feio para o lado dele. Ele está desesperado. Então vamos tentar amenizar um pouco. Aí a providência divina entra em cena. Mas depois que o indivíduo se recompõe, ele tem que caminhar sozinho. Ele tem que descobrir. Ele tem que despertar. Então, quando você questiona se o amor ajuda o degredado, o degredo é a mais pura expressão da misericórdia. É a mais pura manifestação da bondade divina. Nenhum ser vai ser segregado da evolução. Mas nós podemos ser convidados a nos distanciar, a separar, a caminhar por sendas que vão nos ajudar na ressignificação, reavaliando, para que a gente possa valorizar, para que a gente possa verificar o tanto que nós temos o apoio espiritual. E não existe tática mais produtiva do que tirar o ser do núcleo das suas afinidades. Por isso é que temos degredo. Tirar o indivíduo daquela situação em que ele caminha do lado de quem ele ama. E tem a oportunidade de ser amado de uma forma muito ostensiva, muito clara, muito próxima. Então você imagina o seguinte, uma mãe oferece o dom da vida para o filho. Uma mãe acolhe um espírito reencarnado, com todo o amor. Ele traz complicações, mas a mãe se dispõe a ajudá-lo. Então vamos colocar essa mãe numa condição bem elevada e o filho numa condição de muito retardamento espiritual, de muita precariedade. Este é o ato de uma mãe a representar a misericórdia divina para oferecer os elementos para que esse indivíduo possa aprender a se alimentar de uma forma diferente. Observemos bem como é interessante isso. Aí o que acontece com esse indivíduo? Ao lado dele, no núcleo das suas afinidades, ele tem ali tudo de bom. Mas ele resolve a chutar isso tudo para o alto, né? A desprezar a oportunidade. O que vai acontecer por consequência? Naturalmente vai chegar um tempo que a mãe não vai estar mais do lado dele. Ele não vai mais ser merecedor de estar junto daqueles corações que oferecem tanto para ele. Ele vai ter que caminhar por caminhos difíceis, porque ele é que está optando por isso. Então, ele vai ter a oportunidade para que ele possa depois falar assim, eu tinha tudo de bom e não valorizei. É o degredo. É exatamente
esta proposta. Agora, para que ele possa voltar para as estrelas, das quais ele deixou por opção de viver no meio delas, tendo que se alimentar do alimento da terra, como foi dito para Adão. Ele tem que se alimentar do próprio suor, do seu próprio sacrifício, para que ele possa de novo voltar à morada maior. Então, nós estamos trabalhando de sorte a sermos merecedores. Porque se não temos a facilidade hoje, podemos ter certeza que tivemos um dia. Então, vamos voltar à misericórdia, porque a misericórdia abunda. É o que o texto apresenta para a gente. Se por uma ofensa vem a morte, pela expressão da luz, a luz abunda. Porque o efeito multiplicador da luz, ele é favorecido pela providência divina. É a multiplicação dos pães. O que tendes? Perguntou Jesus, quando o discípulo afirmou que a multidão estava com fome. O que tendes? Ah, Senhor, temos 5 pães. Me dê os 5 pães. Me dê os 5 pães. E ele multiplicou e alimentou milhares de pessoas com 5 pães. Então, sabe aquela história? Aqui em Minas a gente dizia assim antigamente: o lugar que come 1, come 2. A família que come 5, come 10. Essa multiplicação. Inclusive, quanto mais crise, nós vamos brincar dizendo, hein? O pessoal fica preocupado. Quanto mais crise, maior a oportunidade de abundar o pão da vida. Vamos refletir. Foi colocado aqui também que só o amor que liberta, e amar exige aprendizado que, na medida do conhecimento, desfaz as trevas da nossa ignorância e conquista a luz que é nossa herança. Que bonito texto. Vamos continuar? Versículo 19. Porque, como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão muitos os justos. Bom, esse versículo aqui, extraordinariamente, ele está falando para nós da importância da obediência. Há pouco tempo nós afirmamos que o degredo aconteceu, essa fala de Allan Kardec. O degredo se deu pela falta de obediência, de obstinação ao bem. Se não formos firmes, obedientes, tudo fica difícil. Agora, quando obedientes, olha que texto extraordinário. Quando obedientes, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Obediência para que nós possamos cuidar das nossas mazelas. Cada missão cumprida, cada trabalho realizado na nossa ordem íntima, cada aspecto que nós cuidarmos, ele vai refletir em outros aspectos. É muito simples. É muito simples. Se nós temos, por exemplo, estudando a doutrina espírita, nós estamos descobrindo cada dia um problema novo a ser resolvido, não adianta desesperar. Não adianta. Nós precisamos de ter paciência, humildade, para cuidar de cada caso na hora devida. Tudo tem seu tempo, tem sua hora, tem seu lugar. Se você está sentado num veículo
sendo transportado, um ônibus, um metrô, você está ali refletindo sobre a vida. Costuma do seu lado estar sentado alguém que do nada cria uma situação. Do nada pode puxar um assunto com você. Do nada pode ser uma circunstância para que você possa ajudar alguém a ter, vamos dizer, mais firmeza para se locomover dentro do metrô. Aquele momento é um momento muito especial. Não desconsidere. Eu tenho brincado muito com os jovens, que o jovem hoje sai de casa, na evolução espiritual, os jovens estão dando assim um salto importante, porque os jovens passaram a ter um novo membro. Novo membro. O membro que o jovem passa a ter, além da mão, é um celular. Então, onde você vê um jovem, você pode ter certeza que tem um celular. Por sinal, é tão interessante, né? Porque até nesse mundo violento aí é tão simples, né? Todo mundo já sabe que o indivíduo, os jovens carregam um celular. Esse celular aqui, ele bem utilizado, ele tem um valor extraordinário. Mas ele pode se tornar uma ferramenta que pode trazer muito problema. Um deles é a bitolação. O indivíduo fica bitolado no celular. Ele vai até para o banheiro com o celular. Ele vai se alimentar com o celular. Aí o celular aqui é um mundo. É um portal que se abre. É notícia, é novela, é futebol, é política, né? Ele quer se atualizar. Não é verdade? Então, e muitas vezes os indivíduos não percebem, mas a gente deixa de observar as nossas sensibilidades. Você deixa de ver a natureza. Você não olha para o céu. O livro, coitado. O amigo, né? O grande amigo do homem, deixa de existir. E nós vamos nos embotando. A gente tem que ter alguma tela chapada na nossa frente. E isso a gente deixa de se perceber. Deixa de escutar o mundo íntimo. Inclusive os médiuns deixam de ver, de contactar com os espíritos. A Casa Berman não tem problema, os espíritos entram lá dentro do tablet. Não, tudo bem, espírito dá jeito para tudo. Mas eu vou perguntar para vocês o seguinte: e essa nossa relação conosco mesmo, com o próximo? Não, mas eu não posso, eu estou num celular. Então eu não quero nem saber quem está do meu lado. Isso tudo vai criando uma ruptura das relações, um impedimento para que nos relacionemos conosco mesmo, com o próximo, com a natureza, com os animais, enfim. Isso tudo vai nos adoecendo. E a gente não percebe. Porque o que alimenta o espírito é o seu sentimento, que é acionado nas relações. Quando você tem que dialogar com alguém, uma coisa é você dialogar com ela pelo zap. A outra coisa é você conversar com ela pelo telefone. Você está ouvindo o timbre, a vibração, o tom da voz. Você no zap muitas vezes cresce, vira imperador. No tete-a-tete é coelhinha, não é? É ursinho de pelúcia. Frente a frente vira formiga ou elefante. São mecanismos, gente, que estabelecem procedimentos que nos favorecem ou criam problemas. Então, hoje, nós estamos diante, por exemplo, de informações que nos deixam assim perplexos. E é extraordinário, por exemplo, quando você diz assim: poxa, eu tenho tanta informação hoje sobre alimentação. Hoje eu me alimento bem. Pô, quem dera se eu soubesse disso há 20, 30 anos atrás. A minha saúde seria outra hoje. A gente não escuta, a gente não fala disso no dia a dia. Bom,
Mas se antes eu não tinha essa informação, e hoje, por exemplo, eu estou respondendo por uma série de escolhas que eu não tinha informação, mas que eu vou ter que responder por elas de qualquer sorte. É mais ou menos o que o Paulo está tentando dizer assim para nós. Se houve a ofensa, e essa ofensa gerou morte, há um mecanismo de misericórdia que se chama oportunidade. E que se eu estou sofrendo, magoado, triste, sofrido, cansado, doente, esquizofrênico, né? Neurótico, obsedado, seja o que for, se eu estou passando por um problema, e agora eu estou descobrindo, a lei está começando a me mostrar por revelação de Jesus, porque a revelação do amor, ela abunda, ela superabunda, ela dinamiza, ela diz assim para você, tudo bem, então se bateu agora que tu está vendo que existe uma vela que pode ser acesa, e você só vai acender essa vela, que é a vela íntima, se auto-iluminando, e para se auto-iluminar você pode estudar, você pode se educar, você pode investir. Mas você pode também operacionalizar de uma forma diferente, valorizando mais aquela pessoa que está sentada do seu lado no trem, do seu parente que você pode dedicar atenção, daquela pessoa que está sozinha lá no hospital, não tem ninguém para ficar com ela, vai passar a noite com ela. Vamos colocar o evangelho em prática, porque o evangelho em prática vai fazer bem para todos nós. Esse é um dos pontos que nós devemos refletir e vibrar, para que não fique apenas as notícias de Jesus como propostas que vêm para falar de moral, expressadas por religiosos, por sacerdotes, para alguns que eu acho que são anjos, missionários, e com isso eu idolatro, e amanhã eu vou verificar que eu estou cometendo um erro comigo e com quem eu estou idolatrando. E eu vou deixando de verificar que o evangelho é uma coisa muito mais simples, portanto possível. Você não precisa ter dinheiro para viver o evangelho. Você não precisa viver num oásis de bênçãos, num palácio requintado por famílias maravilhosas, por um relacionamento incomparável, estando do lado de beldades, de pessoas inteligentíssimas, espiritualizadas. Você não precisa disso, amigo. Aliás, se não os tiver, quem sabe caracteriza um procedimento da misericórdia. Misericórdia nos dias atuais é nos tirar, é de tornar rarefeito tudo que é convite para o meu desvio. Quem sabe? Aí eu começo a verificar o mundo com um olhar diferente. Com um olhar diferente. A graça, que é misericórdia e não privilégio, ela se manifesta para que a gente entenda que existe justiça e para que a justiça conceba uma vida melhor, ela precisa de ser colocada em prática por mim mesmo. E isso que faz a mensagem de Jesus eterna. E não circunstancial, e não setorizada, temporal, e não temporal. Queridos amigos, nós vivemos um momento muito importante da nossa evolução, muito importante. Na segunda-feira, última, nós tivemos, em uma atividade mediúnica da nossa querida FEAC, atendimentos que são atendimentos, vamos dizer, cotidianos,
ou que fazem parte de um trabalho que a gente realiza há muitos anos, junto com espíritos sofredores, profundamente magoados, entristecidos, em situações adversas no mundo espiritual. Alguns reticentes, outros peremptoriamente vinculados ao mal, às tragédias, os dramas, o suicídio, enfim, situações muito difíceis. E aí, na segunda-feira, nós atendemos um quadro de um companheiro suicida muito doloroso, muito triste. E todos nós da reunião ficamos extremamente sensibilizados. E aí, ao término do trabalho, nós recebemos a visita de alguns amigos espirituais que vêm nos consolar, nos orientar, sejam questões de ordem das nossas tarefas específicas, projetos que são desenvolvidos e a gente vai gradativamente sendo participantes destes por convite, para que a gente possa aprender a colocar o Evangelho em prática. E aí, um dos nossos benfeitores se comunicou para falar sobre o momento atual do Brasil. E foi muito interessante porque essa comunicação, ela chegou num momento muito especial. Um momento que a gente observa que avoluma-se uma onda de terror, de desespero, de desencanto, de desapontamento, o que favorece intolerância, ódio, abertura para que baderneiros do além e outros que são manipulados por lideranças muito bem arquitetadas, que envolve a lama, o gueto de várias facções que têm interesses em que o Estado confuso permaneça. Porque isso favorece a populismos, a líderes que aproveitam para se projetarem, tudo em função da objetivação para que uma classe específica continue sendo favorecida, em detrimento ao sofrimento do povo. É um momento da transição. É um momento que passa toda a humanidade, cada um com a sua necessidade específica, seja nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, em Cuba, na China, no Japão, na Austrália, seja onde for, na África. Cada um estamos vivendo uma necessidade íntima, particular, familiar, da comunidade, das instituições, da coletividade no sentido das cidades, das nações, dos povos, dos continentes, da humanidade planetária, da humanidade espiritual. E aí, nosso tempo está caminhando para o final. Chegou uma mensagem que eu vou pedir à Vênia para ler aqui nesse nosso espaço, que veio de um companheiro muito querido que, em nome da equipe espiritual, preferiu que o nome dele e deles não fossem declinados, por razões muito óbvias. Porque o que importa para nós não são os nomes, não são as personalidades, embora, vez por outras, elas se manifestam com objetivos educativos e não impactantes no que remonta a buscar os louros, as homenagens efêmeras que partem dos homens. Porque quando nós ficamos criando escolas, e muitos homens na Terra alimentam esse tipo de situação, são aqueles que querem seguidores, me seguem, são meus seguidores no Twitter, no Facebook, no Instagram, querem criar escolas.
e não percebem que nós não estamos aqui para falar do Evangelho para criar seguidores de nós mesmos, porque somos almas que estamos tropeçando. Nós, como aqueles que estamos tentando, por necessidade, compreender a mensagem de Jesus, devemos favorecer para que cada um desperte para a sua necessidade de seguir um só pastor, um só líder, a luz do mundo. É esta luz que vai alimentar, e não intermediários que se vangloriam e por isso se projetam, amam os holofotes e, na realidade, sem perceberem, embora expressando o nome de Jesus, do Evangelho, da doutrina espírita e etc., mas estão sendo apenas falsos cristos, falsos profetas. O Espírito ou os Espíritos amigos disseram assim: caros amigos e trabalhadores do bem, é necessário que tenhamos foco no trabalho. Foco no trabalho. Mantendo nossas mentes voltadas para a satisfação na realização da tarefa a ser realizada. Cada um no seu ofício. Há uma onda que assombra irmãos reencarnados nessa época de tantas transformações. Referimos aos problemas sociais, políticos, econômicos no Brasil. Os acontecimentos atuais não devem alimentar medo quanto ao futuro. Toda tempestade tem intensidade e durabilidade, de acordo com a necessidade, a promover devidas transformações. O pedido que nos chega dos benfeitores da vida maior é para vibrarmos em sintonia com o bem. E essa tarefa é para toda hora, em qualquer momento. Eis a postura esperada dos trabalhadores de Jesus, nosso Mestre Senhor. As crises sempre existiram, sejam aqui ou em qualquer outro continente. Não há diferença se é aqui ou lá. Guerras civis ou ideológicas fazem parte da lei de progresso. Por isso, encontramo-las no evo dos tempos. Desigualdade social escreveu no palco da vida ajustes reencarnatórios. Crises econômicas, aqui ou lá, ditaram a renovação de sistemas. Mudanças políticas precipitaram o crescimento dos povos, rendendo à imponência da política divina. Remontemos a história de Roma, a Roma antiga, para compreendermos a queda e a ascensão dos impérios antigos e os ditos modernos. Tudo isso representa maturação de indivíduos, povos, nações e humanidades. Caros amigos, repetimos, não há nada de novo. Não há nada para assustar. Não há nada para provocar essa onda avassaladora e catastrófica que resulta na intolerância, na violência, no medo e no suicídio. De tempos em tempos, estas transformações acontecem. A história está aí para confirmar o que estamos dizendo.
Os amigos espirituais pedem aos trabalhadores desatentos que acordem para o compromisso humanitário de maturação, a sustentar ordem, progresso e regeneração. O Brasil é a mesma pátria amada de outros tempos e será no grande futuro o coração do mundo e a pátria do Evangelho, seguindo a destinação divina em prol de um mundo melhor. Estaremos, sim, apostos, contribuindo para que a missão desta nação cresça cada vez mais, alimentando de bênçãos os corações que nela se abrigam, a partir de nós mesmos. Pátria amada, ave, ave, pátria amada Brasil. Assinam o singelo manifesto os amigos espirituais da Casa de Kardec. Ave, 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 pátria amada Brasil. Eu ouvia o nosso amigo Wagner Gomes da Paixão no sábado, num seminário que ele fez no Centro Espírita William Crookes, da cidade de Maceió, Alagoas, hoje presidido pela nossa querida amiga Denise. Um grande abraço aos nossos amigos alagoanos, inclusive os membros ouvintes da Rádio Brasil Espírita. O Wagner contou uma história e eu vou reproduzi-la para encerrar o nosso trabalho. Certa feita, estava acontecendo uma reunião entre lideranças espíritas. E as pessoas estavam ali com a presença do Chico Xavier, cada uma ali querendo tirar do Chico alguma coisa. Eis que nessa reunião se encontrava presente aquele que posteriormente se tornou um dos maiores presidentes da história da Federação Espírita Brasileira, o João Nestor Mazzotti, que fez um trabalho extraordinário na divulgação do livro Espírita para o Mundo. E naquele momento o Nestor refletia sobre aquela reunião que estava um tanto quanto estranha. E ele olhava para o Chico calado, silencioso. E ele falou assim, gente, que bondade desse homem. E ali naquele momento o Nestor fez uma prece, envolvendo, protegendo o Chico. O Chico estava do outro lado da sala, no meio de muita gente. E naquele instante que o Nestor orava pelo Chico, o Chico levantou a mão, todo mundo calou. Ele olhou para o Nestor e falou assim, Nestor, é isso aí. É isso aí que todos nós estamos precisando. O Nestor não esqueceu essa cena jamais. Porque a gente se perde nas quimeras. A gente se envolve com coisas que fazem parte, mas que não são essenciais. Continuando a história, passou esse momento, mais à frente, o Nestor se aproximou do Chico e chegou para o Chico e falou assim, Chico, eu tenho uma dúvida que eu carrego há muito tempo. Eu gostaria que você me ajudasse nessa dúvida. O Chico disse, o que foi, meu filho? Ele falou assim, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aquele livro, será que não foi um ufanismo do Humberto de Campos? Será que ele não se empolgou com essa história? Porque o Brasil vive tantos problemas que tem hora que eu tenho realmente muita dificuldade de entender isto.
Eis que o Chico disse assim para ele: ah, meu filho, os espíritos têm me dito, os espíritos têm afirmado que o que Humberto de Campos escreveu não representa nem 1% do projeto espiritual deste país. Porque ele não podia escrever muito. Porque se o pouco que ele escreveu é o suficiente para nos deixar em dúvidas, imagine se ele tivesse escrito mais. Ele iria trazer muitos problemas para a nossa análise terrena. O Brasil tem uma missão maravilhosa diante de Jesus. O Brasil será o território sagrado dos testemunhos e os exemplos da vivência do Evangelho a serem experienciadas nesse solo continental, que é magnetizado pelo amor de Jesus. Por isso, ele lembra um coração. Vai, sem dúvida nenhuma, ser o ponto de referência para a transformação da humanidade. Por isso, queridos amigos, quando a gente observar as incongruências, os desvios, tudo que nos agride e que tem agredido tanto nesses tempos, vamos silenciar como Mazzotti fez. E vamos orar junto com o Chico Xavier. Porque o Chico e tantos milhares de espíritos que trabalham em nome de Jesus, eles formam uma rede maravilhosa que está protegendo esse país. Então não pense que o Brasil está caindo, porque o Brasil nunca caiu. Medite que o Brasil agora é que vai começar a despertar o gigante, o espírito de construção. Porque nós atingimos 500 anos. 500 anos. 500 anos nos lembra Noé, que tinha 500 anos no momento em que chegou o dilúvio, que ele confiou no Senhor e construiu a arca. Nós estamos, como Noé, sendo convidados a construir a nossa arca, que tem 3 andares, que é betumada pela caridade, a proteção externa. Essa arca que tem 3 cômodos, o andar de baixo, o andar do meio, o andar de cima. É a nossa casa mental, a alimentação que nós precisamos oferecer para os animais que estão no andar de baixo, o nosso instinto que precisa de ser moldado, educado. Não podemos desconectar do plano superior que nos inspira, mas com os nossos familiares, cada um dos filhos, um casal, uma família, virtudes e vícios, possibilidades, reparação, razão e sentimento em seus departamentos. Nós temos que atravessar os 40 dias de uma grande tempestade. É importante, é a água que lava. Interessante porque se fala em lava-jato. Há pouco tempo agora, a operação era a ilha de Patmos, o eu destruidor. São pontos que refletem para nós a história bíblica, a trajetória espiritual de cada indivíduo e das nações. Que Deus nos abençoe e que nos encha de esperança
que nos coloque diante das oportunidades. E ao invés de espalhar a treva, de divulgar o mal, de apedrejar os supostos culpados, sejamos como Jesus, que passou entre os judeus, entre os romanos, abençoando a todos, e jamais exigindo o que não poderiam dar. Ele, o amor não amado, calou, poetizou, encantou, abençoou, amando a todos nós indistintamente. Não se defendeu, porque o tribunal era humano. Ele apenas resplandeceu a luz para que no tempo certo, Pôncio Pilatos, Caifás, Anás, os discípulos, todos que conheceram de um pouco da sua trajetória, pudessem, como Barrabás, se despertarem no tempo certo, na hora devida. Somos nós na atualidade. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Que na próxima semana possamos retornar ao estudo das cartas de Paulo, reiniciando já o 6º capítulo da Epístola aos Romanos. Que Deus abençoe a todos nós, a todas as famílias aqui representadas. Novamente eu peço desculpas pelo problema técnico do início, que atrasou em 15 minutos o nosso início, mas não dependeu da gente. Foi vontade do alto. E nós devemos ser obedientes e resignados diante da misericórdia. Porque o que parece ser problema, impedimento, dor, escassez, abandono, angústia, obsessão, pode ser uma gota de amor para lubrificar o nosso coração nesse momento de grandes transformações. Que o Senhor da vida envolva todos os lares aqui representados, mas que também Ele possa favorecer as bênçãos, a paz, o remédio, o alimento, a esperança para todos aqueles que passam por muitas provas nesse mundo, mais agudas do que as nossas. Valeu. Termino com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo Senhor. Que assim seja. Um beijo no coração de todos, dos amigos das Minas Gerais. Valeu.